Diretoria do Goiás mira a contratação de executivo de futebol ou até mesmo um CEO. Enfim, este novo cargo que será criado dentro da instituição após a mudança do estatuto, que modifica. Quero comentar também a respeito do Luciano Paciello, ele que tem experiência no futebol brasileiro pelo Palmeiras, onde comandou a parte principalmente financeira durante 5 temporadas. Quem é esse camarada? A importância do Goiás se profissionalizar de fato, visando o ano que vem. E essa mudança do estatuto que, beleza, pode não ter sido dos sonhos, mas já é sim um começo, algo que deveria ter acontecido uns 10, 15 anos atrás, mas enfim, é o que tem para hoje. Acho que o Goiás ele está sim indo por um caminho correto. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal, ativar as notificações, conferir o canal de cortes e o link da Bueno Tênis Club, o recadinho que eu vou deixar para vocês. Que tal transformar a sua saúde no ano que já se inicia? Clique no link que você está vendo nesse vídeo ou no link da bio e garanta sua vaga. Aqui, nós da Bueno Tênis Club estamos te esperando. Uai, você está aqui ainda? Você já viu o recado da Marina na Bueno Tênis Club para você começar 2024 com a saúde revigorada, praticando um novo esporte, tanto o tênis quanto também a opção do beach tênis. Está localizado na Avenida T15, no setor Bueno, próximo ao Parque Vaca Brava. Você pode inclusive agendar a sua aula experimental gratuita através do WhatsApp 629 9658 5685. Vou deixar o link da Bueno Tênis Club, tanto do Instagram aqui embaixo na descrição do nosso vídeo, quanto também do WhatsApp. No primeiro comentário você da mesma forma encontra todas as outras informações. Bora começar o nosso vídeo hoje para falar sobre essa mudança de estatuto no Goiás, que já foi aprovada basicamente quase um mês e já começa a ter as suas primeiras consequências. Já comentei em outro vídeo, não é a mudança que o torcedor do Goiás sonhava em relação, por exemplo, à saída em definitivo da família Pinheiro. Os pensamentos, os mesmos que vinham comandando o Goiás nos últimos anos, eles seguirão no estádio da Serrinha. Porém, com a profissionalização, pelo menos de antemão, na teoria, no momento que eu estou gravando esse vídeo, ainda no mês de dezembro, a tendência é que ela seja melhor. Só de você tirar a possibilidade de indicações de familiares ou, por exemplo, a continuidade do Arlen Menezes no clube, eu acho que o Goiás ele já avança alguns degraus. Quer dizer que esse executivo de futebol, esse novo CEO responsável pela contratação do clube e também de pensar o Goiás no longo prazo, terá carta branca para fazer o que bem entender, né, os pontos positivos? Obviamente, acredito que não, porque querendo ou não, esses outros 3 conselheiros que serão aclamados, basicamente no dia 15 de dezembro, serão os responsáveis pela administração do Goiás na parte institucional, mas a gente sabe como funciona as coisas lá dentro. Enfim, tendo 3 nomes, a tendência é que seja o Edmil e mais 2 dentro desta chapa, e aí sim a contratação no mercado profissional de outros 2 nomes. A tendência é que seja um CEO, um cara para pensar o Goiás, digamos assim, e um outro responsável pelas contratações, na prática, obviamente, do futebol. Então o Goiás deve separar mais ou menos estas duas questões. Segundo informações também do Thiago Menezes, eu vou deixar aqui o tweet dele passando para vocês. Abre aspas. A chapa da situação, que será aclamada na próxima sexta-feira, já levantou o nome de 3 candidatos para assumir o comando do Goiás. Os nomes já estão sendo procurados e analisados. Existe uma boa chance para que o executivo seja confirmado até o final dessa semana. Só depois disso o diretor de futebol também será trazido e as primeiras contratações começarão a ser oficializadas para 2024. Então o Goiás trabalha inicialmente com esta chegada de um pensador, digamos assim, nessa figura de um CEO, o cara que tem essa função de planejar o Goiás, não só de agora, mas também visando o longo prazo, e consequentemente a chegada de um diretor de futebol, um cara que entende de contratações para aí sim iniciar o seu mercado para o ano que vem. Começa atrasado? Obviamente que sim, mas não é impossível. O Remo, eu já citei aqui ele em outros canais, em outros vídeos, falando, o clube do Remo do Pará, que acertou a contratação do Papelim, executivo de futebol, trabalhou muitos anos nesta remontagem do Fortaleza, e o Remo, depois que acabou a Série C, ele ficou quase 2, 3 meses parado, porque ainda precisava de eleições, esse mesmo processo do Goiás, burocrático e tudo mais, enquanto vários outros concorrentes já vinham contratando, alguns até mesmo
já vinham treinando e o Remo ficou parado. Ainda assim, com a chegada desse bom profissional, o clube do Remo conseguiu contratar bons jogadores para a realidade de uma Série C de Campeonato Brasileiro. O que eu estou querendo dizer? É ruim esse atraso? Obviamente que sim, mas não é o fim do mundo. O Goiás pode sim se acertar na mão, obviamente, na chegada de um bom executivo de futebol, um bom CEO, e tendo esta grana, pelo menos é o que dizem, em caixa visando 2024, o Goiás tem sim condições de fazer uma temporada interessante. Porque, como eu falei, é um clube que está vindo da Série A para a Série B, tem grana em caixa e da mesma forma, acertando os profissionais na chegada aí de reforços e tudo mais, ainda no final desse mês de dezembro, pode ser que dê certo. Espero que eles já estejam em mente quais nomes que serão acertados, né? Segundo informações do Thiago Menezes, já são 3 alternativas que estão sendo analisadas, procuradas neste momento no Verdão. E você perde um tempo, é óbvio, igual eu falei, na minha avaliação o Goiás deveria ter continuado aí, por exemplo, com o Armando Evangelista e tudo mais. Você precisa recomeçar tudo do zero, a chegada de um novo técnico e por aí vai. Mas não é o fim do mundo. O período para o Campeonato Goiano é muito curto, eu compreendo totalmente. Na minha avaliação, o Goiás já tem que montar um time para a Série B no Campeonato Goiano. Eu não gosto dessa ideia de você deixar para contratar depois do estadual, ali com a Série B bater na porta. Pode dar certo, como aconteceu em 2021, mas não é o padrão, tá? Então, apenas, como posso dizer, tentando acalmar aqui os torcedores, porque eu entendo essa preocupação. Você olha, por exemplo, o Ceará, que já contratou aí o goleiro Fernando Miguel, o Lucas Mugni também, ex-Bahia, tem outras contratações fechadas, até mesmo o Vila Nova, com a chegada aí, por exemplo, de outros jogadores, destaques na Série C, na Série D do Campeonato Brasileiro, e o Goiás parado. Mas, igual eu falei, não é o ideal, não queria que estivesse assim. Por conta dessa mudança de estatuto, acaba acarretando algumas burocracias. Tendo essa definição no dia 15 de dezembro, o Goiás acertando com o CEO, daqui a pouco falo mais a respeito do Luciano, só passando um panorama geral do que está acontecendo no momento na Serrinha. Se o Goiás contratar bem esses dois camaradas e conseguir distribuir as funções exatamente para eles, eu vejo que pode sim conseguir realizar um bom trabalho, né, daqui até o começo do Campeonato Goiano e visando principalmente a Série B. O período é muito curto, volto a dizer, não é o ideal, mas não é o fim do mundo, porque o Goiás ele tem sim uma grana em caixa e isso, querendo ou não, facilita a contratação de jogadores. Espero que na busca, na chegada também desses executivos, o Goiás possa ser certeiro. Para falar sobre esse CEO que está na mira do Goiás visando a temporada de 2024, segundo informações do meu parceiro, o Periquito Brisado, através do Instagram, um abraço aí para ele. O nome da vez, que nos bastidores alguns já dão como certa a sua contratação, é do Luciano Paciello. Vou deixar a foto aqui dele passando para vocês. Abri o LinkedIn dele, onde fica ali as informações de trabalho e tudo mais. Ele deixou o seguinte na aba sobre, abre aspas, mais de 30 anos de experiência profissional em empresas multinacionais, como papéis de liderança em diversas áreas, incluindo finanças, controladoria, recursos humanos, tanto no Brasil quanto no exterior, aquisições e planejamento estratégico. Nos últimos 10 anos, unindo talento e paixão no segmento esportivo, com foco na reestruturação financeira de entidades esportivas, participações em projetos de reestruturação financeira e venda de empresas nas áreas de tecnologia e internet no Brasil e exterior, incluindo a empresa de capital aberto nos Estados Unidos, negociação de inúmeros contratos para o sucesso das organizações, liderando negociações complexas, abrangendo direitos de transmissão, acordos de patrocínio, contratos de material esportivo, isso no caso no Palmeiras. Responsável por reestruturar a dívida da empresa, alongando os valores de curto prazo e assim modificando drasticamente o perfil financeiro da organização, fortalecendo a saúde financeira com ganhos substanciais. Fecha aspas, esta que está né, na aba sobre, no LinkedIn do Luciano Paciello, ele que também tem a informação que é sócio da MF Investimentos e Participações. Pelo que eu pude pesquisar dessa empresa, ela atua mais em Portugal, no ramo financeiro mesmo, mais na parte como se fosse uma XP, a grosso modo, falando em Portugal. Pelo que eu pude pesquisar é isso, ele que é formado na Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, o Luciano Paciello, que é natural da capital paulista. Tem essa experiência no Palmeiras, onde ele trabalhou como CFO, acho que é essa a pronúncia, CFO. É basicamente um diretor financeiro, o cara que pensa as finanças da empresa. No caso do Palmeiras, ele participou de 2013 até
o começo de 2018, somando bons números, né, como por exemplo a conquista da Série B em 2013, um campeonato mais ou menos em 2014, esse período de reestruturação do Palmeiras, passando por exemplo com a venda dos Demi Whites. Não sei se foi exatamente o Luciano que fechou esse contrato, acredito que não, mas foi durante, digamos, o seu mandato, a sua execução do trabalho lá no Palmeiras, ele teve essa inauguração, por exemplo, do estádio. Outras boas campanhas também em 2016, 2017, se eu não estiver enganado, foi campeão do 2018, né, campeão do Brasileirão. 2017 também outras boas participações na Copa do Brasil, foi campeão na temporada de 2015, se eu não estiver enganado aqui agora também. Então, o cara que não é o responsável por contratações, e sim de pensar, né, deu para ver aqui sobre a sua carreira, enfim, um cara que tem experiência em várias empresas, tanto no Brasil quanto também no exterior, principalmente nessa parte financeira, o que é sim interessante. Eu confesso para vocês que eu não conheço um abrangente número de diretores aqui no futebol brasileiro para, por exemplo, fazer um vídeo indicando alternativas no mercado, talvez executivo de futebol, mas nessa área de CEO, cara, é muito difícil, porque você precisa fazer uma análise detalhada, não necessariamente tem que ser um cara que esteve a vida inteira no futebol. Pode observar que o Luciano ele tem várias participações, e esta, digamos, esporádica, que durou 5 anos, é bom que se diga, lá no Palmeiras. Então, pelo currículo, ok, acho que é um nome sim interessante para a gente pensar. Volto a dizer, não será o Luciano responsável por contratações ou renovações de jogadores, e sim para fazer esse papel de um CEO, no caso um presidente do Goiás, abre aspas, isso pensando mais na parte profissional do clube. Acho que é sim já um avanço com a chegada, por exemplo, de um cara que entende, pelo menos nesse ramo de finanças, tratando o Goiás Esporte Clube de uma forma séria, profissional, como uma empresa. É óbvio que existem empresas sem vergonhas aí mundo afora, obviamente que sim, mas por ter alguém perdendo um dinheiro, a tendência é que isso aconteça menos do que instituições associativas, como no caso hoje é o Goiás. E em segundo plano, também muito importante, o Goiás precisa acertar na contratação desse executivo de futebol, um cara que entende de assunto. Dá para dizer que, a grosso modo, o Luciano chegaria para substituir, digamos, o papel do Paulo Rogério Pinheiro, ali de um presidente do Goiás. Mais ou menos isso. Vai ter aquela alta cúpula ainda, mas a grosso modo seria isso. E esse executivo de futebol chegando aí sim para a vaga basicamente do Arlen Menezes. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa a respeito dessa informação. Este novo CEO, né, a tendência é que, segundo informações do Periquito Brisado, esse cara já estão dando como certo a chegada do Luciano Paciello aqui na Serrinha. Eu acho um nome interessante. Volto a dizer, o Goiás precisa focar principalmente, é muito importante essa figura do CEO na parte administrativa do clube, com toda certeza, mas no futebol acertar nesta chegada de um executivo, um cara responsável por contratações, que entende de bola, algo que a gente não vê aqui no Goiás, cara. Talvez o último que eu posso estar sendo injusto, mas se a gente pegar nesse século, talvez duas pessoas entenderam de futebol de fato no Goiás: o Marcelo Segurado, naquele período de 2012, 2013, se eu não estiver enganado, e o Raimundo Queiroz, né? Então depois, dá para dizer que entre isso, é muito difícil você encontrar pessoas que entendem de futebol, de administração, já passaram. Enfim, pode deixar a sua opinião a respeito desse assunto aqui embaixo nos comentários, combinado? Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever também no nosso canal, ativar as notificações, conferir o nosso canal de cortes e o link do apoiador do vídeo de hoje, a Bueno Tênis Club. Eu vou deixar todos os detalhes na descrição do vídeo, da mesma forma no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme, e nos vemos em uma próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!